Você Querido amigo, bom dia, meu querido amigo. Que bom encontrar você mais uma vez num sábado bonito, maravilhoso como este. Aqui pelo menos está um ótimo dia. Sol, vai esquentar um pouquinho mais hoje. Para aqueles que não gostam do frio, estará ótimo. Para aqueles que gostam do frio, sinto muito, mas o frio é só durante a noite. Que bom estar com você mais uma vez. A nossa lição de hoje, o nosso tema de hoje é possibilidades ilimitadas. Quais as possibilidades para você? São ilimitadas também? São. E qual é o uso dessas possibilidades que Deus lhe dá? Esse é o grande problema, talvez. Mas eu quero começar cantando com você. E eu quero cantar um hino para animar você hoje. 329, Trabalho Cristão. Vamos cantá-lo com amor, com fé, com dinamismo e vamos colocar em prática na nossa vida as palavras desse cântico. Nós trabalhar, somos servos de Deus, como mestre seguir.
Muito bem, vamos orar? Querido Pai, mais uma vez nós vamos dedicar algum tempo estudando a Tua Palavra. Queremos nos entregar em Tuas mãos para que o Teu Espírito Santo fale através dos meus lábios e também, Pai, que cada pessoa que vai ouvir possa ter o coração aberto para compreender o que Tu queres nos ensinar através das lições dessa semana e também que Tu nos prepares para executar a obra que Tu colocaste em nossa vida a ser feita. Que o Teu Espírito Santo participe conosco agora, usando-nos, e que a Tua graça fale ao nosso coração. Supra as necessidades de cada pessoa que está assistindo este vídeo e que futuramente irá assisti-lo também. Que o Teu Espírito Santo esteja com cada um, guiando-os e abençoando-os em Tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Possibilidades ilimitadas. Vamos ver o que diz o nosso verso de memorização, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Sabe, Deus chama cada pessoa para testemunhar. Testemunhar não é um dom espiritual, que apenas algumas pessoas possuem. Testemunhar é um chamado divino a todo cristão. Testemunhar é algo que todos podemos e devemos fazer. A forma de testemunharmos que diferencia de um para o outro. Quando consagramos a nossa vida a Deus, dedicamos nossa vida ao seu serviço, nossas possibilidades de servir são infinitas. Não pode, o livro Ciência do Bom Ver diz o seguinte: não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem à atuação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Percebeu? Não há limite para a utilidade de uma pessoa que se coloca nas mãos de Deus. Isso é um fato, isso é uma realidade. Agora, será que eu estou me colocando nas mãos de Deus completamente mesmo? Os dons espirituais, eles são intimamente ligados ao ministério do Espírito Santo. A razão pela qual as Escrituras os chamam de dons espirituais é porque são dons, habilidades ou talentos concedidos pelo Espírito Santo a cada pessoa. Para isso, para a honra e glória de Deus. Eles não devem ser usados para exibicionismo egoísta, como muitas pessoas o fazem. E quando somos talentosas ou para chamar atenção para nós mesmos, os dons do Espírito são chamados para o crescimento da igreja. Se forem corretamente entendidos, todos os dons partilhados pelo Espírito Santo são dados por dois propósitos essenciais. Primeiro, nutrir e fortalecer o corpo de Cristo. Segundo, cumprir a missão de levar o Evangelho a todo mundo. Não tem como objetivo eu ser melhor do que alguém. Os dons espirituais são dons de serviço concedidos para ser uma bênção para a comunidade de crentes e para a comunidade mundial em geral. Então os nossos dons, o dom que Deus me deu, ele tem esse único e principal objetivo: fazer a igreja crescer e fazer a igreja ser conhecida no mundo também. Todo crente recebe os dons espirituais. E esses dons têm funções diferentes. Em Cristo, todos temos o mesmo valor. Embora não desempenhemos os mesmos papéis ou tenhamos os mesmos dons, essa diversidade de dons fortalece a igreja, robustecendo o seu testemunho para o mundo. Essas diferenças constituem uma força e não uma debilidade. O Espírito Santo escolhe quais os dons deve dar a cada crente com base em seus antecedentes, cultura e personalidade. O Espírito Santo concede dons que trarão satisfação no serviço para Cristo e com grande bênção, e uma grande bênção também para a igreja e uma bênção para o mundo todo. Portanto, os dons têm uma função bastante clara.
Na parte de domingo, nós estudamos sobre os diferentes dons unidos no serviço. Você já parou para pensar em como os discípulos eram personalidades diferentes uns dos outros? Mateus, um cobrador de impostos e, portanto, provavelmente um contador, um organizador. Pedro era um homem impulsivo, mas ele também era um líder, sempre se destacava. João, como é que foi conhecido no começo? Filho do trovão. Mas ele se tornou depois o discípulo do amor, bondoso e aparentemente fraco, mas muito forte na realidade. André, sociável, sensível, ele tinha uma habilidade no relacionamento com os outros. Foi ele que levou o menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos para Jesus, a primeira multiplicação de pães. Ele era aquela pessoa, seria assim, o relações públicas dos grupos. Tomé? Tomé é bem conhecido. Questionador, não confiava, não acreditava, desconfiava de tudo. Personalidades diferentes. Agora, cada um desses discípulos, mesmo tendo as personalidades diferentes, foram poderosos, usados por Deus para testemunhar a respeito dele. Mas eles só foram poderosos para isso quando eles deixaram Deus usá-los. Em 1 Coríntios 12, Paulo faz uma analogia dos dons espirituais com as mais variadas partes do corpo humano. Você já percebeu como o nosso corpo é diferente? Você já olhou para os seus dedos, os dedos das suas mãos? Percebeu que eles são diferentes? Nenhum deles é igual. Mesmo os 2 polegares juntos, são diferentes. Isso não quer dizer que um é melhor ou é pior que o outro. Isso não quer dizer que o dedo mindinho é desnecessário. Ou que algum dos dedos é desnecessário. E às vezes vem uma questão. Experimente abotoar a sua roupa, a sua camisa, por exemplo, sem usar o polegar. Já pensou? Então no 1 Coríntios capítulo 12, nos versos 12 e 13, ali diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um só Espírito. Ou seja, o Espírito é o mesmo, nós é que somos diferentes. E depois, nos versos 18 a 22, então ele diz uma analogia sobre o corpo. Ele diz: Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhes aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Você já imaginou? Uma vez eu lembro que eu vi uma brincadeira num programa de televisão, eu era garoto, mas me marcou isso. Já pensou se você tivesse os olhos nas mãos? Nos dedos, na ponta dos dedos? Teria que estarmos falando assim? Seria esquisito, não? Deus pôs as coisas no lugar certo, com a finalidade certa. Todos, porém, temos um só... Todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um corpo. Há muitos membros, mas um corpo. Portanto, os olhos não podem dizer à mão: não preciso de você. Nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais importantes muitas vezes, ou eles também são necessários. O que seria da cabeça se os pés não nos levassem para onde precisamos? É isso. Os membros do corpo têm dons diferentes. Os membros do corpo de Cristo não são iguais, assim como os membros do corpo. Mas cada um é valioso, cada um é decisivo para o funcionamento saudável do corpo de Cristo. Assim como os olhos e ouvidos têm funções diferentes, mas são necessários para o corpo,
todos os dons também são necessários. O apóstolo Paulo começa em 1 Coríntios 12 com essas palavras. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por todo o capítulo, na maior parte de Romanos 12 e em grande parte de Efésios 4, o apóstolo Paulo insiste no tema dos dons espirituais. A razão para isso é que um entendimento adequado desses dons é vital para a nutrição e o crescimento da igreja. Os dons espirituais estão no centro de uma efetiva conquista de pessoas. Eles são o fundamento de uma igreja que dá testemunho. Então, o fundamento de uma igreja viva, que se mexe, que se agita e que faz. Quando dedicamos totalmente os nossos dons a Deus, cada um de nós pode fazer uma diferença eterna na vida de alguém. Isso nos ajuda a entender onde podemos servir de maneira mais eficiente, sem preocupação com o que os outros estão fazendo. E um dos nossos problemas é que às vezes a gente fica observando os outros, o que os outros fazem. Não importa o que os outros fazem, eu não sei qual é o dom dele. Importa sim, perante Deus, o que eu faço. Notem outra coisa interessante, e a gente vê na parte de segunda-feira. Quem é o originador dos dons? Diz aqui, Deus, o doador de todos os dons. E de acordo com 1 Coríntios 12, 11 e 18, Efésios 4, 7, Tiago 1, 17, Deus é o originador de todas as dádivas e todo dom perfeito vem dele. Portanto, podemos ter certeza de que Ele nos concederá os dons do Espírito Santo mais adequadas à nossa personalidade e usará da melhor maneira as nossas habilidades para servir a causa e glorificar o nome de Deus. Os dons são concedidos a todos em menor ou maior quantidade, mas cada pessoa tem um ou mais dons que precisam ser usados para um objetivo próprio. Proclamação da palavra de Deus. Por exemplo, Marcos 13, 34 e 1 Coríntios 12, 11 mostra que Deus concede dons espirituais a todos. Deus tem uma tarefa especial para cada um na obra de compartilhar o Evangelho. Numa carta de 2 de dezembro de 1903, carta número 206, Ellen White escreveu o seguinte: todos os membros da família de Deus, todos nós, em maior ou menor grau, pode começar de novo, né? Somos todos membros da família de Deus, e a todos nós, em maior ou menor grau, foram confiados talentos dados por Deus. E somos responsáveis por sua utilização. Seja nosso talento grande ou pequeno, devemos usá-lo no serviço de Deus e reconhecer o direito de todos nós de usar os dons que nos são confiados. Nunca devemos menosprezar o menor capital físico, intelectual ou espiritual da pessoa. Agora, quando esses dons são concedidos? Em Atos, no capítulo 10, Mateus, capítulo 3, Atos, capítulo 2, no discurso de Pedro, a gente percebe que os dons foram confiados a Jesus, em Mateus, capítulo 3 e Atos, capítulo 10, fala isso, por ocasião do seu batismo. Atos relata que quando Jesus saiu das águas, ele orou, e o Espírito Santo desceu sobre ele, manifestando-se em forma de pomba, corpórea de pomba, para que todos pudessem ver. Ou seja, o Espírito Santo, por Jesus, foi recebido quando ele foi batizado. E lá no discurso de Pedro, em Atos, no capítulo 2, verso 38, ele diz o seguinte ali. Deixe-me achar aqui para ler com você. Atos, capítulo 2 e o verso 38. Veja o que ele diz aqui. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e o quê? Recebereis o dom do Espírito Santo.
Assim como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo por ocasião do batismo, a fim de prepará-lo e habilitá-lo plenamente para o seu ministério no mundo, cada um de nós, no momento do batismo, também recebeu o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa de Jesus. E essa certeza que nós temos. Deus deseja que estejamos certos de que Ele cumpre a sua palavra e concede dons espirituais para abençoar a sua igreja e abençoar o mundo. Você percebe que Ele tem um objetivo. E eu gosto muito, na parte de terça-feira, do texto de Efésios, capítulo 4. Eu vou deter-me um pouquinho mais daqui a pouquinho, mas quero ler primeiro 1 Coríntios 12, verso 7, para perceber a razão, o motivo, por que Jesus por que o Espírito Santo concede os dons aos filhos de Deus. 1 Coríntios 12, verso 7. Notem o que diz ali. Qual é o propósito? Diz-nos o seguinte: a manifestação do Espírito é concedido a cada um, e essa última frase é importante, visando um fim proveitoso. Note que o fim proveitoso não é para você. Em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, Paulo fala claramente que o propósito do dom não é que eu cresça, mas veja o que diz lá no verso 11 em diante. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui ele cita os dons, mas depois veja o que ele diz. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do caráter de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, em perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Veja lá. Aperfeiçoamento, desempenho do seu serviço, edificação do corpo. E notem, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, cresçamos em tudo, juntos. De todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o objetivo principal, a razão dos dons, ela é muito simples. É muito claro isso para mim. É o crescimento da igreja, tanto fisicamente em número de membros, como a proclamação do Evangelho ao mundo, como espiritualmente na edificação, no aperfeiçoamento da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã. Esse é o objetivo. Descobrindo os dons, notem uma coisa interessante. Comparando 1 Coríntios 1, 4 a 9 e 2 Coríntios 20 a 22, nós podemos perceber ali que através dessas passagens Deus fez uma promessa aos filhos dele. E essa promessa é de que os dons se cumprirá na vida de cada um que se entregar totalmente nas mãos de Deus. Deus promete certamente e irá cumprir no momento certo, nas pessoas certas. Você já se fez a pergunta, qual é o meu dom? Existem muitos testes para isso, muitas coisas. Agora, sabe qual é o melhor teste? Eu vou contar para você. Não é segredo. Lucas capítulo 11, primeiro, verso 13. Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Qual é o dom que você tem? Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ele
concede o dom para você quando você pede. Veja o que diz o livro Parábolas de Jesus na página 327. Esse texto aqui eu já preguei algumas vezes usando esse texto sobre um assunto que eu prego sobre os dons. Diz o seguinte: somente quando os discípulos renderam-se plenamente à sua atuação em fé e súplicas, foi derramado sobre eles o Espírito Santo. Somente quando eles se entregaram a Cristo. Então os bens do céu foram concedidos aos seguidores de Cristo em sentido especial. E eles fizeram o que fizeram no Pentecostes. Agora, o que me chama a atenção é a frase seguinte: esses mesmos dons já são nossos através de Cristo Jesus. Você já parou para pensar que os dons que os discípulos tiveram estão à sua disposição? Mas, tem um mas. A posse real depende da minha recepção do Espírito Santo. Você já deve ter orado: Senhor, derrama sobre mim o Espírito Santo. Aliás, eu acho que nós oramos muito pouco sobre isso. E às vezes tem pessoas mais arrojadas que dizem: Senhor, derrama uma porção dobrada do Espírito Santo sobre nós. Eu às vezes fico pensando, quanto é o dobro de tudo? Eu ainda não consegui matematicamente chegar a um consenso sobre isso. Peça o Espírito Santo para Deus. Deixa eu contar uma ilustração para você. Certo homem foi contratado para realizar uma obra. A sua tarefa era cavar o maior buraco que pudesse durante um dia. O contratante saiu e deixou-o à vontade ali para o trabalho. O contratado olhou todo o terreno, foi para um lado, para o outro. Então, chegou a um local, abaixou-se e começou a cavar com as mãos. Passadas algumas horas, o patrão veio acompanhar o trabalho e encontrou um pequeno buraco. E o homem estava com as suas mãos todas feridas. O patrão disse: olha, tem umas ferramentas ali, picaretas, enxadas, pás. O homem então olhou para lá e, meio bravo, meio assim, ele disse: tá bom, ok. Pegou a picareta, a pás e começou a cavar. Passadas mais algumas horas, o patrão voltou e viu um buraco, bem maior agora. Mas o servo estava cansado, exausto, pelas horas de trabalho a fio ali no sol, e não tinha mais forças nem para prosseguir. Então o patrão olhou para ele: escuta, por que você não usou essa retroescravadeira de última geração que está parada ali? O rapaz então olhou furioso e disse para ele: o senhor possui uma retroescavadeira e eu posso usá-la? O patrão disse: lógico. O jovem então perguntou: mas por que o senhor não me disse antes? E então o homem respondeu: ela sempre esteve à sua disposição, mas você não perguntou se podia usá-la. Você já deve ter visto ali. Sua função era cavar o buraco. Como? É problema seu. Você tem as suas mãos, pás, ou uma retroescavadeira. O que você vai usar? É a mesma coisa com os dons do Espírito. Gostou da ilustração, né? Eu achei interessante. Bem, quinta-feira fala sobre o desenvolvimento dos dons. Nós descobrimos os dons e vamos para o desenvolvimento. Esta parte da lição me fez refletir muito. Me fez pensar muito sobre o que realmente estamos fazendo. É relacionada à parábola dos talentos de Mateus capítulo 25. Eu já preguei algumas vezes sobre esta parábola, tirei algumas lições e são muitas as lições que podemos tirar delas. Mas hoje eu quero tirar uma lição que para mim foi fundamental no estudo dessa semana. Vamos ler. Capítulo 25 de Mateus, versos 14 e 15. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e confiou-lhes dons. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu.
Note bem, os dons não foram dados aleatoriamente. Os dons foram dados segundo a capacidade. O detalhe não é a quantidade de dons. A diferença não está na quantidade de dons. O que fez a diferença, sabe o que foi? Aquilo que cada um fez com o dom que recebeu. Você já leu a parábola. Quem recebeu 5, trabalhou e foi dedicado e conseguiu dobrar. O que recebeu 2, fez o mesmo. Dedicou-se, trabalhou e conquistou mais 2. Mas aquele que recebeu um talento foi e enterrou. Não usou o talento para servir ao Senhor. Na volta, na prestação de contas, note a sentença que o Senhor deu para os 2 primeiros, que usaram os talentos para aquilo que deveria ser feito. Capítulo 25, versos 21 e o verso 23. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E o verso 23, quando recebeu 2 talentos. Veja a sentença, a frase. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Há alguma diferença entre uma frase e outra? Não. Você percebe que foi usada a mesma frase de recompensa para os 2. Ou seja, a recompensa foi igual dos 2. Você percebe que os 2 receberam quantidade diferentes de talentos. Tanto em quantidade como em qualidade. Porque cada um segundo a sua capacidade. Aqui nós podemos perceber uma coisa importante. Deus não está preocupado com o seu rendimento quanto ao que você fará com o que Ele dá, mas sim o que você está fazendo com o que Deus te deu. Os resultados não estão sob a nossa responsabilidade. Os resultados estão sob a responsabilidade de Deus. A preocupação de Deus é que eu trabalhe de maneira dedicada, fazendo o meu melhor, ajudando, usando da melhor maneira os dons que Ele me dá. Os resultados vão aparecer. Não como você espera, mas como Deus quer. Para muitos pode parecer frustrante. O que tem 2 recebe o mesmo que tem 5. Mas essa é a lei do céu. Ninguém é mais importante que o outro. Ninguém é melhor do que o outro. Somos todos iguais. Apenas um pode ter mais capacidade do que o outro. E assim como tem mais capacidade, muitas vezes, juntamente com a capacidade, o que aumenta não é a recompensa, mas é a responsabilidade. E às vezes nós não atentamos para isso. E às vezes nós ficamos olhando para o outro, que ele recebeu 5, eu só recebi 2, deixa ele trabalhar. É como fez o servo que recebeu 1. E veja qual foi a sentença dele em Mateus 25, versos 26 a 30. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Mentira, ele não era um servo, um senhor mau e não era alguém exigente. Continua dizendo o seguinte no verso 27. Cumpria, portanto, que entregasses o teu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque todo o que tem lhe será dado, terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil foi lançado aonde? Nas trevas, fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Servo inútil. Por quê? Não usou o dom que Deus lhe deu. E entra aí uma outra coisa interessante. Quem muito tem, recebe mais. Às vezes, aos olhos do mundo atual, com essa mentalidade que está existindo nas pessoas, isso é uma discriminação divina. Isso é um preconceito? Não. Esta é a lei do céu. Deus pode dar bênçãos para quem as usa. Para quem não as usa,
Não pode dar. É essa a questão. Se você perceber bem, ainda do Senhor, vai perceber que a recompensa que recebeu o primeiro, seria a mesma que recebeu 2 ou 5, caso ele tivesse feito o mesmo que os outros 2 fizeram. Você entendeu o que Deus espera de você? Ele não espera que você faça aquilo para o qual ele não te habilitou. A exaltação não é para o servo, a exaltação é para o seu Senhor. Queridos, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 282, diz o seguinte: a todos é dada a obra a fazer pelo Mestre. A cada um dos seus servos são concedidos dons especiais ou talentos. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Mateus 25, 15. Cada servo tem algum legado pelo qual é responsável. E os vários legados são proporcionais a nossas várias habilidades. Distribuindo os seus dons, Deus não agiu com parcialidade. Ele distribuiu os talentos de acordo com as aptidões conhecidas dos seus servos. E ele espera retorno correspondente. Ele não vai exigir de você nada além da sua capacidade. É isso que precisamos entender. Lembre-se também de que os dons do Espírito são dados para a glória de Deus e não para a nossa. Deus os concede para exaltar o seu nome e para o avanço da sua causa. Querido amigo, querido irmão, Deus quer usar você. Faça uso da melhor maneira possível daqueles dons que Deus te deu, para a glória e honra de Deus. Não para que você apareça ser melhor do que os outros, mas para que Deus seja louvado através da tua vida. E certamente, a sua vida será, como diz o título da nossa lição, com possibilidades ilimitadas. O seu poder será ilimitado pela graça e pela presença de Deus em sua vida. Ore, trabalhe e vive para Jesus. Eu quero convidar você para cantar agora o hino número 330, Trabalhar e Orar. Cante com alegria para a honra e glória de Deus. Eu quero trabalhar por meu Senhor, confiante em seu poder, em seu amor. Vou orar e trabalhar, ocupado sempre estar na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar, ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar e levá-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente
Queremos agradecer-te pelos dons que nos dás, pela capacitação que recebemos através da tua misericordiosa graça e do teu poder. Agora, queremos entregar-nos em tuas mãos, para que sejamos usados por ti, para a tua honra e glória, para que este evangelho alcance mais pessoas e dê condições para também estarem prontos aguardando a tua volta a este mundo. Usa cada um desses que estão assistindo essa live hoje, ou um outro dia que vão assistir, para que possam ser conduzidos e abençoados pela tua maravilhosa graça e pelo teu poder. E que esta mensagem nos capacite e nos incentive a sermos filhos teus, guiados em tua mão e fortalecidos em tua maravilhosa graça. Queremos nos colocar em tuas mãos pedindo a tua bênção e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter participado conosco da nossa lição. Que você tenha um sábado abençoado e feliz. E lembre-se, envie essa mensagem para os seus amigos para que mais pessoas possam recebê-la também, para que possam ter uma compreensão mais ampla do poder do Espírito Santo de Deus e possam ser usados para a honra e glória de Deus. Compartilhe com seus amigos. E se você está assistindo no nosso canal do YouTube, inscreva-se. Curta e compartilhe a nossa página. E se você está no Face, curta a nossa página e também compartilhe com os amigos, para que Deus possa atingir mais pessoas. Que Deus te dê um sábado feliz. Espera um pouquinho, daqui a pouquinho volto com o nosso culto, ok? Que Deus abençoe você. Até já!